Olá, turma que me segue. Eu desejo vocês a paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe sempre. E vou falar sobre a política, que é a organização do mundo inteiro, desde que o mundo é mundo. As 12 tribos de Israel foram organizadas politicamente para o estabelecimento da ordem e distribuição das tarefas, visando o bem comum de toda a sociedade. Na Bíblia também cita a eleição dos 12, onde foram escolhidos os melhores de cada classe social. Seja nas tribos, nas 12, todos eles necessitaram da bênção de Deus para seguirem bem nos trabalhos honestos com o povo. Embora cada um deles, mesmo abençoados, cada um tinha a sua personalidade. André era compreensivo, de regras sem erros, era conhecedor, era previsível, ponderado, né? Pedro era impulsivo, tinha sentimentos fortes, ação rápida, gostava de vencer desafios. Ele era explosivo, impaciente, ríspido, mas era muito honesto e buscava sempre de Deus a direção para tomar todas as decisões, orava e pedia a direção de Deus. Filipe já era detalhista, sistemático. Natanael era bem comunicador, sensível. Mateus era de bom relacionamento e de administração financeira, né? E Tomé já era analítico e bom homem de negócios, leal e responsável. Tiago e Judas Tadeu eram gêmeos, com perfis idênticos, de coração bom e generoso. Unia pessoas, evitavam conflitos, respeitavam os líderes e eram bem aceitos pelo povo. Simão Zelote era ativador, radical, impulsivo e prático, protestava mais de uma lealdade intensa, nacionalista. Judas Iscariotes era bem instruído, mas muito inseguro, não entendia nem a si próprio, era variável. Ele era guiado pelo financeiro, né? Ele era enganador, financista, e ilustra o versículo: há um caminho que parece justo para o homem, mas o fim dele é a morte. Bom, aprendemos aqui como há qualidades e falhas nas personalidades políticas, mas na moral eram justos, e o enganador somente, que é exemplo daquele que não devemos seguir, né? Ele geralmente é identificado pelo lado financeiro, é o dinheiro, né? Quer dinheiro só para si. Tem tudo na base do dinheiro desonesto, entende que as pessoas são vendidas porque ele também é comprado. Esses são exemplos, como em toda a palavra de Deus, são para todos os tempos, passado, presente e futuro. Porque a política, ela é de ontem, hoje e eternamente vai ter, em tudo há política. A política é municipal, é estadual, é federal e mundial, né? A política mundial são das grandes potências, né, de poder aquisitivo maior, e também tem lá os seus grandes ídolos, né? São os grandes líderes, seja também para um lado enganador e seja para um lado daquele que é honesto, né? Aí vocês fazem análise das coisas baseado na Bíblia e também pode conferir nela. Em todos os casos de personalidade, temos na Bíblia, mas aquele que se corrompeu por dinheiro teve a sua morte, que significa morte física, espiritual e política. Nas 12 tribos,
O exemplo já é o trabalho em grupo, onde há a união do executivo, legislativo e judiciário, com lealdade, honestidade e fidelidade, com o objetivo de fazer crescer a cidade, o estado, o país e o mundo, que é uma questão também de união, de governo leal, honesto. Aquele que se corrompe é lançado fora como o exemplo que Deus nos dá através da palavra dele, que é viva e eficaz. Ele deixa claro que só o bem e os bem-intencionados, cheios de honestidade, podem ser escolhidos ou votados para ter sucesso como boa forma de governo. Deixou bem claro que aquele que compra pessoas ou se vende, deve ser lançado fora, porque não fará um bom governo. É preciso analisar as personalidades dos políticos para ver se são dignos do cargo que ocupam ou que almejam ocupar. Caso contrário, deve ser feito com que ele seja destituído, lançado fora e punido. O povo não pode apoiar desonestos. Isso não sou eu que estou falando, né? Se vocês podem conferir na Bíblia. E nem pode defendê-lo e muito menos segui-lo. Reveja as características de cada um nesse vídeo, confira na Bíblia e não siga os desonestos, porque Deus já determinou que quem tem a personalidade enganadora se destruirá sozinho e ainda levará consigo todos aqueles que o seguem, né, que cairão no buraco. Deus deu também as características do falso profeta e nos alerta para sermos prudentes, para não cair na lábia dele, que se possível enganará até os escolhidos dele, de Deus, né? Os falsos são aqueles que mostram um bem persuasivo, com palavras enganadoras, né? São maleáveis, não têm decisões assim fortes, né? Ele é maleável, mas é carregado de hipocrisia e engano. E para esse tipo de pessoas, dos desonestos, pensam que o dinheiro está acima de tudo. Aí Deus deu as características do falso profeta e do anticristo para nos lembrar a pedagogia divina, para buscar tornar claro o perigo que o cristão corre se não estiver com as antenas conectadas na mesma sintonia do céu. O cristão que está frio pode se ceder à tentação de substituir o Cristo verdadeiro, né, por outro que traz a satisfação momentânea e que irá lhe trazer um agrado somente naquele momento e não na plenitude. Os falsos profetas elaboram leis contrárias à palavra de Deus. Então vamos ver o que é contrário da palavra de Deus. Revemos os 10 mandamentos, né? Não matar, não roubar, não jurar falso testemunho, não cobiçar, né? Assim, vocês podem ler lá, eu tenho vídeo dos 10 mandamentos, né? Tenho também os vídeos sobre cada tribo de Israel. Aí vocês podem, se não quiser ler na Bíblia, que está lá, você pode fazer o possível para constatar o que eu falo aqui na Bíblia. Tudo que eu falo é em fundamento bíblico. Então, os falsos profetas elaboram leis contrárias à palavra de Deus, não confessam que Jesus voltará e nem falará em nome do Salvador. Por falta de conhecimento, o povo perecerá, a terra planteará e se murchará, e os perdidos serão como areia no oceano. De nada vale o estudo da terra, as filosofias do homem, se não conhecerem a palavra de Deus, que é o livro dos livros, é a revelação da quinta medida que só vem de Deus, falando diretamente com o homem para não cair no engano e nas ciladas astutas do inimigo, do maligno.
Mas é fácil identificar o bem do mal quando se conhece a palavra de Deus, que é também dos nossos dias, é de ontem, hoje e eternamente. Então, quem não conhece, que está cego para a espiritualidade, porque este mundo é o reflexo do mundo espiritual, do mundo eterno que virá. Este aqui é só um aprendizado para cada um de nós, para vivermos plenamente na vida eterna. Então, para vivermos, ser submissos a Deus em tudo e que temos também um livre-arbítrio para escolher um desses dois caminhos, ou do bem ou do mal. Em tudo. Deus não quer que ninguém se perca pela ignorância de não conhecer os projetos dele. Então, portanto, ele deixou a palavra dele revelada, né, que é o mapa para seguir, e deixou professores na espiritualidade que também são graduados igualzinho à escola deste mundo, né? Eles têm o nível superior na espiritualidade. Outros às vezes estão ingressando na pré-escola da espiritualidade, outros nem ingressaram ainda, né? E assim, primeira série na espiritualidade, segunda e vai subindo. Então, esse mundo é reflexo do outro. Então, é isso aí. Tudo que há aqui, né, é reflexo do que será na eternidade. Então, ele deixou professores aqui da espiritualidade para ensinar os estudos espirituais que são na Bíblia, né? E outros, às vezes, tem até um pouquinho da sabedoria terrena, ou até nível superior da sabedoria terrena, mas não conhece a sabedoria espiritual. Não conhece, são ainda analfabetos na espiritualidade, mas que podem também se ingressar. Deus dá chance a todos. Ele deixou professores para ajudar aqueles que têm dificuldade de conhecer a palavra, professores espirituais, né? E assim, eu tive muita dificuldade, meu professor espiritual teve muita dificuldade comigo, mas eu sou grata a ele, que hoje eu tenho um pouco da sabedoria dele, né, que é bons mestres, discípulos bons também, melhores até não sei, mas bons discípulos, né. Então, estou aqui hoje passando um recado para vocês, para que vocês, se leiam a palavra e não entenderem, procurem um professor espiritual, né. Ingressem nesse mundo da espiritualidade para que vocês não vivam no engano, né? E ouvir a palavra, aquele que não quer ler, não quer estudar, vamos ouvir a palavra, mas a palavra do início ao fim da Bíblia, sem mudar, sem tirar, nem acrescentar nada, né? Por isso que Deus estabeleceu a casa de oração, as sinagogas, né? Que muitos chamam de igreja, né? Então, é lá que vocês vão ouvir a palavra de Deus, se não quiserem ler sozinhos. A igreja serve para isso, né? Mas é preciso verificar a igreja se ela fala justamente o que o Senhor determinou. E não sigam os mentirosos, enganosos, corruptos e falsos profetas. Tá certo? Então, Deus os abençoe.